A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Oi, tudo bem? A partir de agora você acompanha a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Eu sou Lourival da Cruz Galvão Júnior. Faço pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE-ECA-USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Minha principal referência é Gisele Svetlana Trivano. Já ouviu falar dela? A professora Gisela é uma das pioneiras no estudo do rádio e do radiojornalismo no Brasil, e seus textos são conhecidos e usados nos cursos de comunicação de todo o país. A docente e pesquisadora dedicou a vida à Universidade de São Paulo, onde graduou-se em Ciências Sociais e Jornalismo, tornou-se mestre e também doutora em Ciências da Comunicação. A primeira a defender uma tese sobre o radiojornalismo no Brasil, fato histórico ocorrido há 30 anos, mesmo tempo dedicado por ela à docência e à pesquisa no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Difícil encontrar ainda hoje no Brasil um plano de ensino de rádio, radiojornalismo ou mídia sonora que não adote o livro A Informação no Rádio, os grupos de poder e a determinação dos conteúdos, de autoria da professora Gisela e lançado em 1985 pela Sumos Editorial. Apesar de impresso há 35 anos, o livro está na 5ª edição, ainda disponível, sendo uma referência essencial para quem ensina, estuda ou é apaixonado pelo rádio. Mas a contribuição de Gisele Svetlana Trivano à formação acadêmica supera essa obra fascinante. A professora e pesquisadora do CJE-ECA-USP publicou centenas de artigos, participou de dezenas de bancas de graduação e de pós-graduação e orientou inúmeros trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado. O falecimento precoce da docente em 2003, quando estava no auge dos 55 anos de idade, interrompeu uma carreira produtiva e intensa. É por isso que, em minha pesquisa de pós-doutorado, analiso a trajetória acadêmica de Gisele Svetlana Trivano. Busco, a partir da recuperação da obra e da trajetória da docente, elaborar um compêndio que chamo de modelo giselista para o jornalismo e o rádio. Um esclarecimento. Adoto o neologismo giselista como termo afetivo, que identifica pessoas que admiram a vida e a obra da professora Gisela. Este também é o motivo de chamar esta série de Vozes Giselistas, porque ela é feita pelo depoimento de pessoas que conviveram com a professora Gisela, ou seja, colegas de docência, alunos e orientandos, entre outros. Como procedimento metodológico para a realização da entrevista, adotei os fundamentos da história oral, preconizados por José Carlos Sebe Bomei, professor aposentado do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Convido você, a partir de agora, a acompanhar Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Programa Universidade 93,7. Este 5º programa da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, apresenta o depoimento da professora Dulcília Helena Schroeder Buitoni, que lecionou para a Gisela na década de 1970 e mais tarde foi sua colega de cátedra e de pesquisas no CJE-ECA-USP. Livre-docente em jornalismo, doutor e mestre em letras, Dulcília pesquisa narrativas da contemporaneidade no jornalismo, na publicidade e no entretenimento. Ela ainda investiga as relações texto-imagem da comunicação impressa nos meios audiovisuais, na internet, em redes sociais e em conteúdos educacionais. Dulcília relembra, neste episódio, os tempos em que deu aulas para Gisele Svetlana Trivano, que, segundo ela, teve a formação acadêmica influenciada pelos professores Walter Sampaio e Paulo Roberto Leandro. A docente do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo fala ainda da amizade entre Gisela e Ciro Marcondes Filho, que foram colegas de turma em 1972. Os desafios da docência naquele período histórico marcado pela ditadura militar
militar. O início de Gisela na docência e o interesse dela nas pesquisas e no processo de internacionalização da USP são outros temas tratados por Dulcília Buitoni. Ela revela a forte amizade e parceria, inclusive no rádio, que teve com Gisela Svetlana Trivano, que foi considerada por ela como um exemplo de dedicação ao ensino e à pesquisa na ECA USP. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora em mais uma voz giselista, a da amiga de faculdade e academia, Dulcília Helena Schroeder Buitoni. Programa Universidade 93,7. Não, eu conheci a professora Gisela sendo professora. Professora, e ela fez parte da primeira turma que eu dei aula. E que era uma turma de jornalismo, e eu tinha acabado de ser contratada, teve uma seleção lá, porque ia ter o curso de editoração e precisava de professor também para editoração. Eu estava fazendo o mestrado em teoria literária, e por isso eu fui trabalhar também com alguma coisa de editoração, de literatura e tal. Mas dava aula nos dois cursos, jornalismo e editoração. Tá bom. Aí, a primeira matéria que eu dei em jornalismo e editoração em 72, e foi aí que eu conheci a Gisela, chamava jornalismo especializado. E isso por conta de eu estar trabalhando na Editora Abril na revista Intervalo, que era especializada em televisão, e comparado também com as revistas de hoje, bem melhor, apesar de ter um ladinho sensacionalista, mas tinha muito mais matéria, perfil e tudo, enfim, era uma revista mais jornalística que hoje. E aí, por conta disso, eu fui dar aula de jornalismo especializado. Então, a Gisela estava na primeira turma que eu dei aula. A Gisela e outro colega que também depois virou professor, o professor Ciro, o Ciro Marcondes, também foi meu aluno. Então, né, no meu primeiro ano de dar aula, os dois foram meus alunos. E era engraçado assim, porque as primeiras turmas da ECA tinha muitos jornalistas, não era o caso exatamente deles, mas tinha muitos jornalistas profissionais. Eu dei aula para chefe meu na Abril, então era complicado, porque eu era super jovem e tal, não tinha tanta experiência no jornalismo, né? Então era complicado dar aula para gente mais velha, ainda numa época de censura, de não sei o que, era bem complicado. No caso, eles eram alunos jovens, claro, né? E quando eu fiz também, era coisa assim, uns 20% que eram alunos na idade de universidade, né? Alunos jovens. A maioria do pessoal da minha turma já era muito mais velho. Para ter uma ideia, outro colega da minha turma, e que é jornalista e tem bastante idade até hoje, é o Etevaldo Siqueira, que é o que fala de tecnologia e tal, tem coluna, tem blog, tem tudo isso. Então, ele era meu colega, e vários outros eram gente assim, já de 40, 50 anos, enquanto que a gente era jovenzinho. Não era o caso da Gisela e do Ciro, e ela era bastante amiga do Ciro, mas ela já, se não me engano, acho que ela já trabalhava na Globo, alguma coisa assim, então ela tinha experiência. E aí, ela e o Ciro eram alunos, assim, questionadores, entendeu? Porque eu era muito jovem, os dois lá também questionavam. Eu me lembro de que teve um seminário que a Gisela deu, né, e eu dividi os alunos, né, em seminário, não sei, nem lembro exatamente o tema que ela pegou, mas assim, foi uma coisa muito engraçada, porque ela se colocou quase como professora, sabe assim, meio, né, contestadora, e sentou em cima da mesa e ficou falando, foi bem engraçado. Eu tenho bem essa cena, né, em 72, eu começando a dar aula e tendo que lidar com essa turma. Uma parte de alunos bem mais velhos, e os que eram novos, alguns dos que eram novos também foi difícil, esse começo foi difícil. E essa matéria também acho que era uma das primeiras vezes que ia ter a matéria, porque eu não lembro se eu tinha jornalismo especializado no meu curso, porque o meu curso foi assim, foi mudando, vinha professor estrangeiro, dava aula durante um tempo. Essa primeira turma foi total desbravador e assim meio louca, né, porque veio já uma professora, que eu nem lembro o nome, de arte, uma argentina, assim. Mas então foi um período bem complicado, o meu período, e depois quando eu comecei a dar aula também, né? Então tinha problema de censura e tal. Mas aí foi essa cena que eu lembro. Eu comecei em 72, ela em 74. Aí como professoras a gente começou a se aproximar mais, claro. Aí foi surgindo todo um companheirismo, uma amizade e tudo, né? Então a gente, assim, trocava umas figurinhas, às vezes essa história de pesquisa. E o que sempre me impressionou nela é que ela sempre foi uma pessoa ligada nos alunos e querer fazer pesquisa e fazer com que os alunos, entende, se interessassem. Ela queria criar nos alunos o interesse
e a vontade de ser pesquisadora e mexer muito com rádio. Então, ela tinha esse negócio e já arranjava gente de iniciação científica. Eu, por exemplo, também orientei iniciação científica e tudo, eu gostava de fazer isso e de atrair alunos, mas eu acho que ela teve um trabalho muito mais efetivo, sabe, de arregimentar os alunos, de atrair os alunos. Então, eu acho que ela, nesse sentido, ela era uma professora que liderava e queria atrair os alunos. A professora Gisela, enquanto aluna, né, a senhora vê a influência de algum outro professor, a senhora influenciou enquanto professora, porque ela tinha uma ligação muito grande com o professor Walter Sampaio. Né? Walter Sampaio, acho. O Walter foi uma grande influência. Acho que talvez também, assim do que eu lembro, o Leandro, Paulo Roberto, acho que é Paulo Roberto Leandro, que era também, ele trabalhava na televisão. Eu acho que ela também deve ter tido, mas aí a gente nunca conversou, o que eu me lembro. Influência de pessoal lá na Globo, né, ela trabalhou, porque eu acho que foi um pedaço que acho que marcou bastante. O fato dela trabalhar na Globo, depois ter ido para a cultura, esse background que ela já tinha no mercado. E na Globo ela viajava muito, ela era no Rio, ela vivia na ponte aérea e tal, era uma coisa assim que ela se movimentava muito, né, a Gisela. Então, e eu acho que foi um período assim importante que também deu para ela uma ideia do rádio, não só a operação de fazer determinados programas ou bolar coisas assim, mas eu acho que deu para ela a ideia de como o rádio, a estrutura, né, como quase uma coisa de gestão, de uma estrutura maior, o que podia ser feito no rádio, mexer mais no rádio, porque eu acho que poucas pessoas naquela época, porque o rádio não era muito valorizado, não era mesmo. Quando eu fiz o curso, eu fiz alguma coisa de rádio e tudo, mas não era valorizado. Eu acho que hoje, com internet, com todo o negócio de podcast, abriu mais, né? E mesmo assim, eu vejo o rádio como radiojornalismo abriu bastante, porque, por exemplo, a maior informação ou a maior dose de informação, o volume de informação que eu tenho é via CBN Band News no carro. Eu só ligo assim e realmente algumas coisas, porque como o rádio pode, às vezes, se demorar numa matéria, conversa, entrevista a gente, fica bem longe e tal, não é só... Então, eu acho que o rádio consegue me dar umas informações que eu não tenho no outro lugar. Então, eu hoje valorizo e acho que o rádio ampliou muito nesse sentido. Mas eu acho que ela ficou, porque justamente ela conviveu com o pessoal da Globo, que tinha essa ideia de fazer uma coisa mais nacional e ver o processo todo e os esquemas, as estruturas de comunicação como um todo, que podia integrar e que podia... Então eu acho que, pra mim, assim, eu senti que essa passagem da Globo foi muito importante para ela ter essa visão, não sei se eu diria mais global, e não só, vamos fazer programa, Então ela tinha esse negócio. Depois ela sempre teve, aí, mas isso acho que mais depois, nos anos 90 e tal, uma ligação grande com a internacionalização do rádio, de ouvir rádios estrangeiras, por exemplo. E ela falava alemão, porque na verdade ela nasceu na Alemanha, né, a Gisela? Ela falava alemão na casa dela. E aí, sempre que eu entrava na sala dela, ela estava trabalhando no computador e ouvindo rádio ao mesmo tempo. Alguma rádio internacional ou nacional. Isso era super comum. Eu entrava na sala dela pra gente ir sair, pra almoçar, porque nós tínhamos um jeito de fazer que a gente ia almoçar uma vez cada 15 dias, uma vez. Isso daí era um costume nosso. A gente ia almoçar pela USP, a gente combinava, almoçava, ficava conversando. Isso daí é uma coisa que eu lembro com muito gosto, né, dela. Programa Universidade 93,7. Dulcília Buitoni idealizou e desenvolveu com Gisele Svetlana Trivano, no ano de 2000, o projeto Rádio Mediações de Informações para a Mulher, envolvendo a Rádio USP e o NENGE, Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero. A ação propôs adequar a disponibilidade do meio radiofônico às necessidades de divulgação de informações sobre as questões das relações sociais de gênero. O resultado do projeto foi o Clipe Mulher, programa com até 3 minutos de duração, divulgado a partir do mês de fevereiro de 2000. De acordo com a professora Dulcília, o Clipe Mulher encontrou no rádio o recurso que permitia complementar a formação com bolsa fornecida pela universidade de uma estudante em uma área específica, radiojornalismo, iniciativa de ensino incentivada e coordenada pela professora Gisela. O programa trazia informações sobre o que acontecia na imprensa e também na academia e que tinha relação com o tema mulher.
era, segundo Dulcília, um programa para ser veiculado em horários intermediários, um modelo radiofônico inovador para a época. A seguir, Dulcília Buitoni ressalta o ineditismo da empreitada radiofônica nascida e desenvolvida a partir de uma das diversas parcerias acadêmicas que teve com Gisela Svetlana Trivano. Lendo os artigos da professora Gisela, encontrei uma publicação nos anais da Intercom de 2000, que foi em Manaus, e ela falou sobre, o artigo é Rádio, Mediação e Informações para a Mulher. E ela fala, num texto com o mesmo nome, né, que tinha lá o objetivo de unir, né, as rádios e falar das necessidades das mulheres. Ela fala da produção de um programa chamado Clipe Mulher, que foi veiculado em 2000, no dia 12 de fevereiro, e ela fala que a ideia foi da senhora, que foi uma das fundadoras lá do Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero. Agora é bom lembrar disso. Então, o NENGE é um núcleo, ainda existe até hoje, mas deu umas mudadas. Em 85, ele foi fundado pela professora Eva Blay da Sociologia, que já fazia pesquisas sobre a mulher na política e tal. Ela, na Sociologia, ela foi uma das primeiras que acho que tem um trabalho sobre prefeitas, enfim. Ela fazia e vendo, porque a discussão dela era ter mais mulheres, né, nos partidos e coisa assim. Aí, uma orientanda dela levantou na USP todos os professores ou professoras, a maioria professoras, que tinham trabalhado sobre o tema mulher. E na ECA tinha eu e uma outra professora, Maria Estela Orsini, que trabalhava sobre a Chiquinha Gonzaga. Era mais uma coisa de música e mulher. Então nós duas fomos da ECA e vários outros, da história, da sociologia, da enfermagem, enfim. Foi um núcleo muito legal, porque era um núcleo de pesquisa ligado. Ainda não era esses grupos de pesquisa de CNPq e tal, era um núcleo de pesquisa ligado à reitoria da USP. Então a gente tinha uma sala, tinha uma secretária lá e tal. Então foi um núcleo muito atuante que publicou livro e tal. E eu, então, legal lembrar isso, porque foi uma coisa que a gente fez com gosto, essa história do clipe em mulher para ser veiculado na Rádio USP. Eu propus no NENGE, né? Porque teve uma época também, não sei se coincidiu com esse período, que eu fui a coordenadora do NENGE. Porque a professora Eva Blay, ela ficou durante bastante tempo, foi a fundadora. Aí ela era suplente do Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique era senador. Aí, quando ele foi para ser ministro da Fazenda do Itamar Franco, ela como suplente, porque o suplente não entra nem... O suplente é uma indicação, né, do partido. Nem tá na chapa, assim, né? Aí ela foi ser senadora e ela tinha conseguido um negócio de bolsa, uma pesquisa enorme. Ela ia ficar durante 1 ou 2 anos em Viena fazendo uma pesquisa sobre mulher e Brasil. Mas aí, como ela foi ser senadora, ela teve que abandonar a tal da pesquisa. E nesse período que ela foi senadora, eu fiquei como coordenador. Então, aí eu propus para a Gisela, a gente conversou e ela bolou esse clipe em mulher. E aí tinha aluna de iniciação científica, acho, ou aluno, que fazia o clipe. Então, foi ao ar e tudo, mas era uma coisa que precisaria, a Eva ia arrumar bolsa, não sei o quê, no fim também não arrumou, porque, né, essas coisas eram um trabalho quase que voluntário e acabou não tendo sequência, mas a ideia, e foi ela que montou todo o programa, mas foi alguns episódios e acho que o programa era de uns 20 minutos, mais ou menos. A ideia era assim, a ideia de ser clipping era de pegar o que tem na imprensa, né? E reproduzir e ser uma coisa assim, pequenininha, que entrava no meio de outros programas. Tinha bem isso. Por isso a ideia de clipping, né? Não era um programa longo. Eu acho que talvez eram pequenos bloquinhos assim. Quer dizer, a ideia era trazer matérias, vamos dizer, informações jornalísticas dentro desse clipe na Rádio USP. Não era um programa assim de entrevista, de não sei o que, era bem assim, tentar reunir informações importantes e tal e ser uma marca, né? Assim, um modelo de coisa para falar sobre mulher. E até o nome era bom, o nome era muito bom. Nós lá no NENGE fizemos uma cartilha que era para professores de primeiro grau, como tratar essa história de a divisão dos alunos, o que é que faz, como é que você propõe trabalho para não separar os meninos das meninas e coisa e tal. E aí teve o lançamento, a reitoria, era uma coisa importante que era para ser distribuído, e foi distribuído por toda a Secretaria de Educação no Estado. Mas, sabe, era uma coisa assim, sempre à parte, meio complementar.
Então, era difícil. Também teve toda uma questão. Eles fizeram no NEJE uma oficina de direitos das mulheres e que tinha advogadas que aí, porque ainda estava começando, ia começar a delegacia da mulher, né? Aí tinha advogadas que ficavam num plantão lá para quem viesse, elas orientavam. E a Gisela, ela abraçou completamente, né? Assim, a Gisela foi atrás e fez o clipe, foi muito legal. E acho que o nome foi ela que deu. Programa Universidade 93,7. Nos anos 1970, a professora Dulcília e a então aluna Gisela iniciaram uma amizade que vivenciou fatos importantes e que marcaram a história do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Um desses episódios foi a chegada do jornalista Vladimir Herzog à ECA USP. Vladimir assumiu o posto de professor incentivado por Gisela Svetlana Otrivano, que na época também trabalhava na TV Cultura, onde criou o Centro de Documentação de Telejornais, empreitada pioneira que ela também havia encarado antes na TV Globo. Dulcília Buitoni recorda a chegada de Vlado à docência em um momento em que a ECA USP vivenciava a repressão imposta pelo governo militar, que considerava como subversivo qualquer indivíduo que expusesse um pensamento e uma postura um pouco mais crítica ao regime. Perseguições, prisões, deportações, desaparecimentos e assassinatos eram comuns nos anos 1970, que foram marcados pelo AI-5, o Ato Institucional número 5, instaurado em 1968 pelos militares e que impôs a censura na sociedade. Vladimir Herzog foi uma dessas pessoas que reagiu e foi vítima do sistema. Preso num antigo prédio da rua Tomás Carvalhal, no bairro do Paraíso, em São Paulo, Herzog foi assassinado no dia 25 de outubro de 1975. Professora Dulcília Buitoni relembra esse episódio e fala ainda sobre o comprometimento que Gisela Svetlana Otrivano manteve durante a carreira na docência. Sim, e também de trazer para a ECA uma pessoa que tinha, enfim, uma atuação política, que era um super jornalista, e então trazer alguém que sabia discutir, pensar o jornalismo e ao mesmo tempo era um cara que estava ali na ativa, super, né? Quer dizer, era hoje como trazer um editor do Jornal Nacional, coisa que o vale. E foi essa uma cena que me marcou muito, né? Ele começou no segundo semestre e era mais ou menos, sei lá, setembro ou começo de outubro, 75. Aí a Gisela falou, vou te apresentar o Vlado, que ele tá dando aula. E a gente curiosa, né, porque tava sabendo que ele tava começando a dar aula e realmente era um cara muito famoso e muito, muito bom e um cara acessível também. Porque o trabalho que eles estavam fazendo, ele e o outro diretor do jornal, lá na Cultura, era incrível, porque era o melhor jornal que tinha, era um jornal assim, mais aprofundado, com matérias, sabe, assim, mais gerais, era um jornal bem diferente do de hoje e ao mesmo tempo super interessante. Muita gente assistia, enfim, ele tinha uma grande audiência, esse Jornal da Cultura que ele trabalhava. Aí a Gisela me chamou no corredor, falou, ele tá acabando a aula, vamos lá conversar com ele. Aí me apresentou, nós ficamos conversando assim uma meia hora, e eu também me encantei com ele na hora, porque era uma pessoa super legal, super acessível, né? E ficamos, ele estava sentado eu também acho que tinha esse costume, né, de sentar na mesa quando estava no fim da aula, e ele estava sentado na mesa, assim, ele era um cara pequeno, não era muito grande e tal, e ficou conversando com nós duas, né? Ela apresentou e, nossa, sensacional, muito bom. E aí foi coisa assim, uns 15 dias depois que ele foi preso e morto, então o negócio, eu acho que foi uma escolha muito boa. Ele teria sido um professor sensacional, porque era exatamente isso, porque outros jornalistas, às vezes muito famosos e tal, e tarimbados, eles iam lá dar algum curso, ou assim, um tipo de um curso de um mês, uma coisa assim, ou 2 meses, mas já aconteceu de alguns, eles eram muito bons, mas não tinham a didática e tal, e parece que o Vlado tinha. A senhora que acompanhou, né,
trajetória acadêmica da professora Gisela, tem lá o livro Informação no Rádio, né? Como a obra da senhora também, pela editora Sumos, é uma referência, né? Toda vez que fala da senhora tem o livro da senhora lá. Qual que é a importância da professora Gisela para os estudos na área de rádio? Acho assim que ela foi uma pioneira, com certeza, né? E essa abertura, né? Quer dizer, essa relação que ela teve com o pessoal também lá de Barcelona, que mais tarde tinha um convênio e eu fui professora lá durante um tempo. Quer dizer, durante um tempo a gente ficava um mês dando aula de pós-graduação. Então essa relação com o Emílio Prado, eu acho que ela tinha esse lado também da internacionalização, mas não a internacionalização, sei lá, como hoje é feita, que às vezes é mais para você ter lá nos relatórios, né, para CAPES, que você tem relação com a universidade. Não, ela tinha essa relação com o Emílio Prado, mas era uma relação, assim, teórica, de ser um autor também, ele pioneiro lá na Espanha, com a coisa do rádio, né, com o tema de rádio. Então, isso que eu acho, a internacionalização dela tinha a ver, e nem naquela época nem se falava muito em internacionalização, né, quando ela fez esses contatos com o Emílio Prado. Era uma coisa, assim, de trabalhar com pessoas que também pensavam rádio, que eram teóricos, sabe? Assim, era realmente trabalhar com gente, não só pelo nome, ela tinha bastante contato mesmo com ele e com outros também, que aí eu não sei, eu sei bem do Emílio Prado, mas ela também tinha contatos com outros autores lá da Europa, né? Então ela era um contato realmente verdadeiro, né? Não só para... É uma contribuição que a senhora acredita que hoje está totalmente antenada com a realidade? Como o trabalho que a senhora fez com ela... Não, ela já prenunciava, né, certas coisas, porque essa ideia, por exemplo, de um clipping, pouca gente pensava naquele momento. Hoje tem uma série de formatos novos, né? Eu acho que ela era uma pessoa que imaginava que o rádio ia cada vez aumentar mais, como realmente eu acho que aumentou. Não, como pessoa, eu acho que uma amiga incrível, assim, amiga fiel, sabe? Assim, que você confia e tudo. Realmente, esses nossos almoços aí eram sensacionais. E como professora, isso, essa dedicação. Ela tinha uma grande dedicação e era a dedicação para a USP, né? Não era também dedicação para, enfim, só participar de congresso, só, sabe, a USP para ela não era uma grife, né? Era algo que ela vivia ali, o departamento, e trabalhava muito, né? A sala lá dela sempre cheia de livro, de artigos, de coisas assim, era muito papel, era um barato, porque ela vivia lá, né? Eu era tempo integral também, mas eu nem tinha uma sala específica. Para mim, a gente dividia com outras pessoas, então eu nunca tive todo aquele escritório. O escritório dela era na USP, né? Então, eu acho uma pessoa dedicadíssima para a vida acadêmica, e impressionante a dedicação dela. Programa Universidade 93,7. Você acaba de acompanhar o 5º episódio da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, com a entrevista de Dulcília Helena Schroeder-Buitoni, que foi professora e depois colega de docência de Gisela Svetlana Trivano. No próximo programa, você confere o depoimento de outro amigo que virou professor da pesquisadora da ECA USP, Ciro Marcondes Filho. Ele falará não apenas da amizade, mas da contribuição de Gisela ao Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Ciro Marcondes também vai revelar parcerias no campo da pesquisa e do ensino, como o projeto de criar uma editora em parceria com a professora Gisela. Por tudo isso e muito mais, não perca o próximo episódio. Eu sou o Galvão Júnior e esta é a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Este programa teve locução, redação e produção de Lourival da Cruz Galvão Júnior, pós-doutorando no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE ECA USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Edição de som de Gerson Mário de Abreu Farias, realizada no Laboratório de Radiojornalismo do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté, Unital. Referências usadas neste programa: Bomei, José Carlos Sebe, Manual da História Oral, São Paulo, Edições Loyola, 1996. Projetos Memórias da ECA USP 50 anos. Acesso em www.eca.usp.br/memórias. Instituto Vladimir Herzog, Biografia de um Jornalista. Acesso em vladimirherzog.org/biografia. Trilha musical Best of Bach, Classical Guitar Compilation. Sicas Guitar. Acesso em www.sicasguitars.com.
Confira este e outros episódios da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação na internet. Acesse usp.br/cje/radiojornalismo. Repetindo, usp.br/cje/radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.